Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Nós exaltamos e bendizemos ao nosso Deus, pois Ele é grande, Ele é poderoso, é um Deus tremendo, e nós bendizemos a esse Deus porque Ele é maravilhoso em todos os tempos. Nós queremos nesse momento cumprimentar todos os amados irmãos e amigos que vão estar nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. E nós queremos dar início a esse trabalho dessa noite. E eu gostaria de começar lendo um versículo no livro dos Salmos, no capítulo de número 20 e o versículo 7. Vamos ler esse versículo, tomar como base nesse início de trabalho, e depois nós vamos estar orando. Nossos irmãos amados que vão estar responsáveis também pelo louvor desta noite. Também tem o nosso irmão Evanildo, que vai estar na responsabilidade de nos trazer uma palavra. Eu espero que você esteja atento para ouvir tudo quanto o Senhor tem a falar à tua vida. O versículo diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glórias ao nome de Jesus. Eu gostaria de repetir novamente esse versículo. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus. Aleluias, glórias ao Senhor. Nós vamos orar para podermos iniciar e louvar o Senhor. Você tem toda a liberdade aí na sua casa de adorar o Senhor, de voltar o seu pensamento, a sua atenção para Ele nesse momento, né? Não é porque você está um pouco distante de nós que você não pode estar adorando ao Senhor aí. Compreendemos que a casa, o nosso lar, é um momento, um lugar bem adequado para nós também glorificarmos ao Senhor. Então, faça isso, feche os seus olhos, dobre a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai amado e querido, nós queremos expressar a Ti, Senhor, quanto nós somos gratos a Ti, por todo o Teu cuidado, por toda a Tua proteção, tudo aquilo que Tu tens feito, Senhor, nesses dias, não só pelos Teus filhos, mas também por todos aqueles que ainda não fizeram uma aliança contigo. O Teu cuidado, Senhor, tem sido geral, o Teu cuidado tem sido muito grande, Pai. E nós compreendemos e sabemos, e não queremos perder de vista, nem deixarmos de confiar que Tu és aquele que nos protege. E nós oramos, Senhor, para que nesta noite cada um desses que está nos assistindo, cada um desses que está nos ouvindo, possam entender que a segurança só existe em Ti. Nós podemos confiar algumas vezes nos homens, nós podemos confiar algumas vezes nas autoridades, mas a nossa confiança plena só está em Ti, porque nós sabemos que se nós deixarmos de confiarmos em Ti, a nossa vida ela não é nada, mas o nosso coração, que o nosso desejo, que a nossa consciência, que todo o nosso ser possa entender que somente Tu és Deus. Se Tu não nos proteger, se Tu não nos guardar, ninguém mais poderá, Senhor, porque Tu és aquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, a nossa confiança está em Ti. Muito obrigado, Senhor. Toma a direção desse ambiente, toma a direção do nosso coração, da nossa vida,
Toma a direção dos irmãos que estarão louvando nesse momento. Toma a direção da vida de Evanildo, que também vai transmitir a tua palavra nessa noite. E fala ao nosso coração, fala a nossa vida, fala a vida daqueles que estão nos ouvindo, não só os nossos irmãos, mas amigos e familiares que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Que a tua glória possa descer sobre cada vida, sobre cada casa, em nome de Jesus. Amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui falar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a
só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. 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 Jesus é a verdade. Eu quero conhecer Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Glórias a Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado
Glórias a Ti, Senhor, exaltado é o Teu nome. Glórias a Deus. Exaltado seja o Senhor. A Ele, somente Ele. Todos quanto têm fôlego, né? Louve ao Senhor. Só Ele merece toda a nossa adoração. A Bíblia, ela diz que todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Que a expressão dos nossos lábios, todos os dias, seja de agradecimento a esse Deus maravilhoso. Eu sei que nesses momentos difíceis, dias difíceis, né, que temos passado, não sabemos quando vai cessar, mas uma coisa nós devemos ter no nosso coração: convicção, plena certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, é que nós estamos debaixo da proteção do Senhor. A Bíblia esclarece que aqueles que confiam no Senhor, né, eles não serão abalados, de forma alguma serão abalados. Mas para não sermos abalados, não só nessa circunstância, nesses problemas que estamos enfrentando, mas em toda e qualquer circunstância da nossa caminhada, para não sermos abalados, a nossa confiança e a nossa esperança tem que estar nele, Jesus. Não podemos, de hipótese alguma, perdermos de vista isso, ou o nosso coração ficar inquieto ao ponto de não conseguirmos desfrutar da paz que Deus tem para nós, né? Então, em meio a essas dificuldades, só existe um que pode nos dar paz: Deus, por meio da pessoa de Jesus, né? E a paz que Ele traz, essa serenidade, essa grandeza, né, de termos em nosso coração a esperança, né, de que Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente em um tempo de angústia, só está nele. Então não devemos de hipótese alguma perder essa esperança e essa confiança que está nele. Assim como nós lemos no início aquele versículo do livro do Salmo, que fala que devemos confiar nele, né? Que a nossa confiança não está em carro, cavalo, ou só qualquer outra circunstância, né? No dinheiro, na fama. Não, isso tudo, isso são circunstâncias que no decorrer da nossa caminhada a gente vai estar enfrentando, mas confiança para não sermos abalados e chegarmos até mesmo a cair, né? Não, isso não. Só em Jesus nós podemos ter essa esperança, né? Nós queremos orar nesse instante pelo nosso irmão Evanildo. Ele é quem vai estar trazendo a mensagem nesta noite, e nós queremos orar pela vida dele e que Deus traga a palavra que é conveniente ao nosso coração. Aquilo que Deus quer falar para nós, que assim seja, não o que nós queremos ouvir, mas o que Deus quer falar para nós. Pai amado e querido, nós queremos nesse instante te agradecer por tudo, pela vida do nosso irmão Evanildo, pela palavra, Senhor, que tu já colocou no coração dele, e por tudo quanto no decorrer da palavra vai trazer ao coração, à mente dele,
porque é o teu desejo falar ao teu povo, a todos quantos desejam ouvir a tua voz. Então usa o teu filho nesse momento e fala ao nosso coração conforme a tua vontade, Pai. É isso que te pedimos e te damos graça em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Para você que está em sua casa, e para os amados irmãos que aqui estão do louvor, nosso amado irmão Serug. Estamos conectados, mais um domingo conectados, mas não estamos conectados apenas pela internet, por redes sociais, pelo Facebook. Mais do que isso, e muito mais profundo do que isso, nós estamos conectados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós somos igreja do Senhor, nós temos o mesmo Deus, o mesmo Espírito, e esse Espírito nos conecta aonde estivermos, em Baixa Grande, em outras cidades, na sua casa, na casa de um parente. Então, o Espírito Santo, ele nos conecta. Isso é muito precioso, isso é muito importante. Ele que é digno dessa glória, de honra, dos louvores que nós cantamos aqui, das adorações que nós apresentamos a Ele, estamos apresentando nessa noite. Então, a minha oração é que o Senhor abençoe a palavra, abençoe o ouvir da palavra, é que o Senhor fale com o seu coração aí na sua casa, assim como Ele tem falado ao meu coração e assim também como Ele tem falado ao coração de muitos irmãos aqui no nosso município, em todas e ao redor de todo o planeta. E nós temos uma expectativa muito grande no Senhor. Aliás, a nossa única expectativa, ela deve ser no Senhor. Assim, o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é algo que tem queimado no meu coração, dentro da palavra do Senhor. Não é algo meu, mas é algo que está dentro da palavra, que queima no coração de vários irmãos também, e deve estar queimando no coração da igreja. Mas eu quero falar sobre a visão do reino de Deus. Quero falar sobre esse tema, a visão do reino de Deus. Não que eu tenha pretensão nessa noite de percorrer todo o tema dentro da Bíblia. Seria praticamente impossível, já que esse tema, já que esse ponto, reino de Deus, ele é muito abrangente, ele é muito grande. Então, nós vamos falar sobre alguns pontos, né? Claro que você vai perceber que outros eu não vou tocar. Nós não vamos ter tempo para falar sobre muitas coisas nessa noite, como eu falei anteriormente. E por ser um tema que está durante a Bíblia toda, desde a criação de Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus já tinha um plano, Deus já tinha o desejo no seu coração de ali estabelecer o seu reino, o reino dele na terra. Você percebe que quando Deus cria Adão e Eva, o desejo dele não é se limitar apenas a Adão e Eva. Começa com Adão, cria Eva, e uma ordenança que o Senhor dá para Adão e Eva é multiplicar e encher a terra. Então Deus tinha, dentro do seu plano e propósito, expandir aquele reino que estava ali dentro do Jardim do Éden para toda a terra. E daí, se você pegar todo o Velho Testamento, você vai ver figuras e sombras do que nós podemos dizer que é o desejo do coração de Deus em estabelecer o seu reino. Você também percebe que logo em seguida, Adão e Eva, eles pecam, eles caem, né? Eles cedem à tentação da serpente no jardim, e com isso eles não dão essa continuidade a qual o Senhor esperava com aquele plano original. Mas o Senhor, Ele, na sua grande sabedoria, no seu infinito poder, Ele traz todo um plano de redenção para a humanidade, para novamente restabelecer o desejo do seu coração e para restabelecer essa possibilidade que vai sim acontecer. Nós cremos nisso piamente,
do Senhor estabelecer aqui na terra o seu reino, um reino de justiça, um reino de equidade, o reino de Deus. Então, assim, nós queremos que o Senhor nos dê uma revelação sobre o seu reino. E eu creio que se nós tivermos uma revelação em relação ao reino de Deus e a tudo que ele implica, inclusive as nossas vidas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, nós vamos ser transformados radicalmente. Nós vamos ser moldados e mudados radicalmente. Então, mesmo dentro desse período, mesmo nós estamos um tempo reclusos nas nossas casas ou até limitados, mas se nós buscarmos e nós encontrarmos, e o Senhor, o Espírito Santo, trazer uma revelação do reino dele aos nossos corações, meu amado, as nossas vidas jamais continuarão as mesmas. Então essa é a minha oração, esse é o meu desejo, como eu falei, que o Senhor traga essa revelação para as nossas vidas, né? Mesmo conectados, mesmo não estando presentes, mas eu sei que os irmãos estão nos seus lares, nas suas casas, buscando o Senhor com as suas famílias. Então, a realidade que o Senhor tem para nós e para as nossas famílias, ela é muito além do que nós temos vivido. Então, isso que nós temos vivido ainda está muito aquém, muito abaixo da expectativa que Deus tem para nós. E eu creio que se nós, no Espírito Santo, tivermos uma revelação acerca desse tema, desse pressuposto, nós e nossas famílias, nossas casas, os nossos entes queridos e também toda a nossa cidade, ela vai ser mudada radicalmente. Então, assim, nós vamos tratar mais no Novo Testamento em relação a essa questão da visão do reino de Deus, e mesmo assim no Novo Testamento, ela é bastante abrangente também, são muitos casos, muitas citações que nós não vamos ver todas. Esse termo, por exemplo, basileia, que ele é usado para se referir a reino de Deus, né, no grego, ele aparece no Novo Testamento 144 vezes. Só no Novo Testamento esse termo basileia, que se refere ao grego, se referindo ao reino de Deus, ele aparece 144 vezes no Novo Testamento. Então você percebe que o Senhor ele tem um interesse muito grande quando nós tratamos de reino de Deus, do seu reino. Por quê? Na verdade, esse reino ele é o propósito eterno de Deus, como nós falamos desde o Jardim do Éden. Ele é o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus é estabelecer o seu reino aqui na terra. Assim, também Jesus nos evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas, nesses três evangelhos, Jesus se refere ao reino de Deus mais de 100 vezes. No evangelho de João, um evangelho que você percebe que é diferenciado, ele se refere 3 vezes. Quando conversa com Nicodemos em João 3 e em João 18, quando ele está diante de Pilatos e ele diz que o reino dele não é dessa terra, e se fosse, teria uma intervenção e ele não seria entregue, ele não seria morto. Agora tem algumas coisas em relação ao reino de Deus que nós precisamos estar atentos. Nós não podemos confundir, muitos irmãos confundem essa expressão ou essa verdade do reino de Deus. Lembra o que eu falei, o reino de Deus, ele é o propósito eterno de Deus. Ele quer habitar conosco, e habitar conosco aqui na terra, estabelecendo o seu reino aqui na terra. Mas muitos pensam que o reino de Deus é o céu, e o reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é o céu. Quando João Batista ele começa a sua pregação, em Mateus 3, a partir do 1, a pregação de João Batista era: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, ele não disse que era o reino no céu, era o reino dos céus está próximo, né? Façam veredas retas para o Senhor. Quando Jesus começa a sua pregação, o seu ministério, em Mateus 4, 17, ele usa a mesma expressão de João Batista. Ele diz:
arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então ele se refere a um reino que vem dos céus, não um reino nos céus, apesar que também há um reino nos céus, claro, né? Há o reino dos céus, o Senhor é reino nos céus e na terra, todos os locais, embaixo da terra. Mas quando ele está se referindo ao reino dele na terra, ele não está dizendo do reino dos céus, ele está dizendo que esse reino dos céus, ele vai vir para a terra. Assim também como pensamos, ou alguns pensam, que o reino de Deus na terra é a igreja. E também o reino de Deus na terra, ele não é a igreja. A igreja é um instrumento de manifestação do reino de Deus aqui na terra. A igreja é o meio pelo qual Deus vai trazer e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas ele não é a igreja. Jesus se refere à igreja nos seus evangelhos apenas 2 vezes no livro de Mateus. Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Não quer dizer, porque ele deu uma ênfase maior no reino, que estava, de certa forma, colocando a igreja como algo menos importante, de maneira nenhuma. Mas para a igreja ser centrada, ou para a igreja ser estabelecida na terra, ela precisava de um alicerce. Ela precisava estar alicerçada. E qual é o alicerce que foi construído para a igreja? Justamente o reino de Deus. A igreja, ela é o instrumento do reino de Deus aqui na terra. A igreja é o meio pelo qual o reino de Deus vai se estabelecer aqui na terra. Então Jesus, ele falava muito sobre o reino de Deus. Muito. Justamente porque nós sabemos dessa tão grande importância. E até mesmo no livro de Atos, que é o livro que mais fala sobre igreja, ou sobre a atividade na igreja na Bíblia, em Atos 1, quando Jesus morre e ressuscita, em Atos 1 diz que Jesus passa 40 dias com seus discípulos. 40 dias. E se você for ler Atos 1, pode ler Atos 1, a gente não vai citar, mas Jesus passa 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus. Olha que interessante. Jesus passa 40 dias com os seus discípulos ensinando a respeito do reino de Deus. Ele não estava ensinando a respeito da igreja, né, de como abrir uma igreja, de como fazer com a igreja, de como escolher os presbíteros da igreja, de maneira nenhuma. Ele estava ensinando sobre o reino de Deus. Quando a igreja já é formada, depois do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, no Pentecostes, e ela começa a sair de Jerusalém por causa das perseguições, logo em Atos 5, Filipe ele é enviado, ele chega até Samaria, e a pregação de Filipe em Samaria é sobre o reino de Deus. Atos 5. Porque se pregar sobre igreja não traz arrependimento. Arrependam-se, pois a igreja de Deus não traz arrependimento. Pregar sobre o reino de Deus traz arrependimento. Pregar sobre o reino de Deus traz arrependimento. E as pessoas que ouvem, recebem a mensagem do reino, o evangelho do reino, se arrependem, são batizadas e recebem o Espírito Santo, elas são automaticamente introduzidas na igreja do Senhor. Mas o alicerce da igreja é o reino de Deus. Eu quero ler Salmos 97, se você estiver com a Bíblia em casa, no seu celular ou física, você pode estar nos acompanhando, pode estar também anotando, se for do seu desejo, esses versículos que eu estou utilizando e os que eu vou ler, para você ter uma compreensão ou até mesmo uma checagem melhor a respeito disso que nós vamos tratar aqui hoje. Mas o que eu quero trazer, como eu falei anteriormente no início, não vou aqui decorrer sobre tudo que a Bíblia diz sobre o reino de Deus. Não vou falar sobre isso, não é isso o meu intuito, não é isso assim, o meu interesse nessa noite. O meu interesse nessa noite é falar um pouco sobre o reino de Deus. Falo um pouco porque é muito abrangente, são vários versículos, mas que esse pouco que nós venhamos ouvir, inclusive eu que estou falando e ouvindo, venha incendiar os nossos corações,
venha trazer para nós uma revelação tão tremenda do reino de Deus, que as nossas vidas venham ser totalmente transformadas. Muito do que eu vou utilizar nessa noite, eu passei a semana estudando sobre o reino, né? Já há algum tempo que isso tem queimado no meu coração, e alguns pontos eu ouvi de irmãos preciosos, como os irmãos Walkers, como Russell Shedd, um homem de Deus, sobre também de Jesus Cop. Então, assim, tem várias coisas que foram assim ouvidas de outros irmãos e compactadas para trazer para vocês nessa noite. Mas é algo, como eu falei, que nós devemos estar orando ao Senhor para que Ele fale profundamente aos nossos corações. Nós não queremos apenas uma teoria, né? Nós não queremos apenas um conhecimento a respeito disso. Conhecimento não vai nos dar muitas resoluções. Nós vamos saber teologicamente, mas o que nós precisamos é a revelação do Espírito Santo para que as nossas vidas elas sejam alinhadas com o reino de Deus, alinhadas com o reino dos céus, alinhadas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar perdidos como o mundo está perdido. As nossas expectativas não devem ser colocadas nesse reino humano que é corrupto e que um dia ele vai passar, vai acabar. Sistema humano, governo humano, essa não é a nossa expectativa, essa não é a nossa esperança. Então as nossas vidas, a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui em Baixa Grande, na Bahia, no Brasil, ela deve estar alinhada com o que é eterno. E o reino de Deus, ele é eterno. É o reino eterno de Deus. O reino de Deus dura para sempre. Ele não tem começo, não tem fim, ele é eterno. E nós somos chamados, estamos sendo chamados para sermos participantes desse reino e para contribuir, colaborar com o Senhor no estabelecimento desse reino aqui na terra, que é o desejo dele e que vai ser se cumprido. Aleluia! Esse é o desejo. Então no Salmo 97, no versículo 1 e 2 diz assim: o Senhor reina. O Senhor reina. Então ele já crava que Deus, ele reina. Eternamente ele é rei. Exulte a terra e alegre-se as regiões costeiras distantes. Deus reina nos céus, Deus reina na terra, e Deus reina sobre a criação. O Senhor reina nos céus, na terra e sobre a criação. Nuvens escuras espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Olha que maravilha. Retidão e justiça são a base do seu trono. O reino de Deus, ele é baseado, alicerçado em retidão e justiça. E nós não vamos encontrar isso em nenhum outro local, em nenhum outro governo, em nenhum outro reino, só e apenas no reino de Deus. Em Efésios 4, nós vamos ler sobre o papel da igreja, o meu e o seu papel, dentro desse desejo e dessa premissa do reino de Deus. Efésios 4, 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Lembra que eu falei sobre como o pecado ele tirou o homem do propósito eterno de Deus em estabelecer o seu reino desde o Jardim do Éden? Então, em Jesus, em Cristo, no seu sacrifício expiatório, na sua morte e ressurreição, o Senhor nos coloca novamente dentro do seu propósito. Quando o Senhor morre e ressuscita,
e ascende aos céus, e hoje Ele está em um grande trono de glória e de honra à destra do Pai, no seu sangue derramado e precioso por nós, Ele nos coloca novamente dentro do seu propósito. E Ele diz que quanto à nossa antiga maneira de viver, nós fomos ensinados a nos despir do velho homem. Então, somos novas criaturas em Cristo Jesus. O primeiro Adão, ele já se foi. Jesus é o último Adão. Jesus é o novo homem. E nós fomos inseridos nele. A nossa natureza não é a natureza mais de um homem pecaminoso, do velho Adão, mas sim do novo homem, do homem dentro da pessoa de Cristo. Isso nós precisamos entender. Que se corrompe por desejos enganosos. Então esse velho homem, ele se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, que é Jesus, criado para ser semelhante a Deus, olha só, em justiça e santidade ou retidão, provenientes da verdade. Lembra o reino, qual é a base do reino de Deus? Justiça e retidão. Qual é a nossa base hoje? A base que nós devemos ter como igreja, revestidos do novo homem de Jesus: justiça e santidade ou retidão, provenientes da verdade. Está intimamente ligado a igreja e o reino. Nós hoje somos chamados para sermos a expressão atual do reino de Deus. O reino, ele é presente, ele é por vir, ele é eterno. Mas hoje, no presente, a igreja do Senhor é a representatividade do reino de Deus na terra. E nós devemos estar revestidos do novo homem para andar em justiça e santidade, justiça e retidão. Em Efésios, no mesmo livro de Efésios, mas um capítulo anterior, no 3, no versículo 10 e 11, vai também nos dar uma abertura em relação ao papel da igreja dentro desse reino de Deus. Se você também quiser, eu aconselho você a depois ler toda a carta dos Efésios, de Paulo aos Efésios, quando Paulo escreve. Muitos chamam da carta dos Efésios de o evangelho da igreja, porque traz muita coisa prática na vida da igreja, e nós precisamos estar alinhados com essa vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 10 e 11, fala assim: a intenção dessa graça, da graça do Senhor Jesus Cristo, da graça que morreu e ressuscitou para a remissão dos nossos pecados, a intenção dessa graça era que agora, olha só, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Manifestar a multiforme sabedoria de Deus para principados e potestades, ou seja, Deus vai mostrar a glória dele para principados e potestades, para Satanás e o seu reino, através da igreja. Através de você, meu irmão, através de mim. Que glorioso, que vocação gloriosa nós fomos chamados, e nela estamos inseridos. Mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o eterno plano de Deus? Estabelecer o seu reino aqui na terra. E Jesus, quando andou aqui na terra, Ele foi o reino de Deus. O reino de Deus em Jesus estava coabitando com a terra. Jesus foi o reino de Deus, entre aspas, ambulante na terra, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, meus amados, como igreja, nós devemos ser novas criaturas.
Nós devemos ser um novo tipo de homem, um novo tipo de gente. Nós que estamos em Cristo, somos chamados aqui hoje para expressarmos a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Nós somos chamados e nós existimos hoje para sermos instrumentos de Deus no seu estabelecer, no estabelecer do seu reino aqui na terra. Nos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte, o Sermão do Monte fala muito de leis a respeito do reino de Deus, em Mateus 5, 6 e 7. Se você for ler o Sermão do Monte, você vai perceber na prática aquilo que deve ser a manifestação da igreja, como sendo essa expressão do reino de Deus aqui na terra. Em Mateus 5, 20, fala bem assim: que se a vossa justiça não exceder em muito, olha só, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Se a vossa justiça, está falando da igreja, para a igreja é a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Se você está inserido na igreja, você faz parte desse reino. Você é a expressão desse reino. Então, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Olha que coisa, parece coisa difícil. Não parece algo pesado? Aí mais na frente ele vai dizer: se te mandarem andar 1 milha, você deve andar 2. Se tomarem a tua túnica, dá também a tua capa. O que é que Jesus está falando? Naquela época, o soldado romano, já que Roma estava exercendo poder em cima de Israel, ele tinha direito ou autoridade de fazer com que um judeu andasse até 1 milha com as suas coisas. Ele poderia colocar um judeu para andar no seu lugar e carregar suas coisas durante 1 milha, no período ou no percurso de 1 milha. E isso para os judeus era humilhante, muito humilhante. Por isso que você percebe várias vezes os judeus perguntando a Jesus se era ali que ele iria estabelecer o reino de Israel, se era ali que ele iria quebrar todo o jugo que Roma colocava em cima deles. Então Jesus ensina: se por acaso você for mandado a caminhar 1 milha, ande 2. A sua justiça, ela deve exceder, ela deve ser maior, ela deve ultrapassar a justiça que vocês conhecem. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo de um jugo ou de um reino humano. Vocês agora estão debaixo e devem andar segundo o reino de Deus, que é a justiça. Então, eles não entendiam isso. Não entendiam, tinham muita dificuldade em entender isso. Mas o desafio que Jesus propôs e nos propõe até hoje é exceder em justiça. Andar no mesmo sentimento que teve ou que houve em Cristo Jesus, como diz em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus. Então nós somos chamados a renunciar à nossa própria justiça. Nós somos chamados a sacrificar as nossas próprias vontades, a nossa própria vida para o reino de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Se a vossa justiça não exceder em muito, olha só, aí ele diz: de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Ele nos chama para andarmos em renúncia. Ele nos chama para nós nos despirmos desse homem, desse velho homem, e nos revestirmos do novo homem. Porque a natureza eterna que habita em nós, ela não deve desejar e buscar
as mesmas coisas da natureza humana, ou do governo do príncipe desse mundo. A igreja hoje, falando de maneira geral, ela tem buscado e ela tem desejado a mesma coisa que os ímpios, que as pessoas que não conhecem Deus buscam. Ela tem buscado, ela tem desejado, ela tem dado a vida para receber coisas perecíveis e terrenas. Enquanto nós somos chamados, nós fomos retirados. A palavra igreja, ela significa ser chamado de, ou ser retirado de algum lugar, ser posto para fora. Quando nós entramos na vida de igreja, ou fazemos parte da igreja, ou nos tornamos uma igreja, porque nós somos a igreja, nós fomos tirados, chamados, resgatados do reino do mundo, do reino das trevas, e colocados no reino de Deus. E a nossa posição hoje, a nossa vida hoje, ela deve ser de acordo com o que o reino de Deus propõe: justiça e retidão, santidade, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício em prol do reino de Deus. A nossa visão, ela não deve estar aqui nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo. A nossa visão deve estar nas coisas do alto. Devemos estar buscando ser, como eu falei antes, colaboradores do reino de Deus aqui na terra. E, meus amados, digo isso com tristeza e com pesar, nós temos feito muitas das vezes o contrário. Se nós não tivermos nas nossas vidas um objetivo pelo qual nós podemos dar a nossa vida, nós estamos vivendo em vão. Nós devemos ter objetivos. E o nosso principal objetivo como cristãos, como igreja, é o reino de Deus. E as nossas vidas, as nossas vontades, elas devem ser sacrificadas em prol desse reino, porque ele excede em muito todas as nossas expectativas. Então, nós devemos pensar qual é o alvo que nós temos nas nossas vidas. Você que está nos ouvindo nessa noite, o alvo que você tem, o objetivo principal que você tem na sua vida, você daria a vida por ele? Nós temos como alvo principal o reino de Deus, a vontade de Deus, o Senhor no governo. E as nossas vidas, elas devem estar prontas para renunciar tudo, para que esse reino possa ser estabelecido aqui na terra. Em Lucas 14, vamos ler alguns versículos a mais. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 14, ele nos dá uma visão, Jesus nos dá uma visão do que é o reino de Deus. Lucas 14, 14. Na verdade, Lucas 14, 14, deixa eu conferir, mas se não me engano eu anotei o versículo errado. Vou conferir. Em Mateus 14. Nós vamos... Esse versículo ele diz que Jesus nos mostra, ou nos chamou para fazer parte de um grande propósito, fazer parte da restauração da terra.
E nós sabemos que a criação, ela geme, aguardando a expectativa, a manifestação do reino de Deus. E nós precisamos estar trazendo para a criação, trazendo para a humanidade, aquilo que Jesus também trouxe: redenção, palavra de restauração, palavra que nos mostra e que nos dá esperança para o reino dele ser estabelecido aqui na terra. Nós vamos pular para Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo que as outras coisas são falidas, o reino do mundo é falido, e nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em Mateus também, Mateus 13, nós vamos ler a parábola do tesouro escondido, uma parábola muito preciosa, muito importante. Mateus 13, 44. Se você perceber, Jesus, ele usou muitas parábolas para falar sobre o reino de Deus. E alguma dessas parábolas em Mateus, em Lucas, essa, por exemplo, de Mateus 13, só está em Mateus, e assim, fala coisas preciosas, fala algo que nos choca, que nos chama a atenção e nos leva a atentarmos para a nossa realidade, para o que nós estamos vivendo hoje. Então, no Mateus 13, 44, diz assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Olha só, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu, e então, cheio de alegria, olha só, grifa, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Quando ele achou aquele tesouro, quando ele viu aquele tesouro, ele não teve dúvida, ele não pestanejou, ele não ficou pensando no que fazer. Ele viu o tesouro e se alegrou: encontrei um tesouro. Quando nós vemos esse tesouro, as outras coisas se tornam menores, as outras coisas se tornam menos importantes. Quando nós entendemos e enxergamos e temos a revelação desse tesouro que é o reino de Deus, as outras coisas são colocadas como segundo plano. Aí diz que, cheio de alegria, ele se alegra ao encontrar o tesouro. Nós nos alegramos, nós devemos nos alegrar por termos encontrado o reino de Deus. E diz que ele vai e vende tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ele não pensa duas vezes. Ele percebe que aquele tesouro é mais importante e mais precioso do que tudo que ele já encontrou na sua vida. E não pode perder a oportunidade. E não perdeu, vendeu tudo e comprou o campo para ter aquele tesouro para ele. Continuando, em Mateus 13, 45, ele fala do negociante que procura pérolas preciosas. Ele diz a mesma coisa: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Olha só, ele é um negociante que trabalha com pérolas preciosas. Ele já tinha pérolas preciosas. Ele era acostumado a encontrar pérolas preciosas. Ele poderia ter até uma coleção de pérolas preciosas na sua casa.
Mas diz que ele encontra uma pedra de grande valor, que é muito maior, tem muito mais valor do que tudo que ele já tinha encontrado até aquele momento. E o que é que ele faz? Da mesma maneira, ele não duvida. Ele não fica perguntando o que é que eu faço, o que é que eu faço. Ele, em sua certeza, vai, vende tudo que tinha e compra aquela pérola de grande valor. Ele não tem dúvida da preciosidade, que aquela pérola é única. Nós cantamos aqui que o nosso amado é o mais belo dentre os milhares. Não há outro como Jesus, não há outro como Cristo. Ele é uma pérola preciosa de grande valor, que excede em muito todas as outras coisas. E quando eu encontro uma pérola desse tipo, eu vendo tudo que eu tenho e tenho ela para mim. Lembre, ele está falando do reino de Deus. Ele volta tanto o homem que encontra o tesouro escondido no campo, como o comerciante de pedras preciosas que Jesus coloca nessa parábola. Aquele que encontra o tesouro e aquele que encontra a pérola de grande valor, que na parábola está significando a mesma coisa, o reino de Deus, eles têm convicção de que nunca mais vão encontrar algo de tamanho valor. E por isso eles depositam toda a sua vida naquele tesouro, naquela pérola. Meu amado, nós nunca vamos encontrar algo tão grandioso, tão precioso como o reino de Deus. Nós nunca vamos encontrar algo que seja ao menos parecido com o nosso Senhor. E é por isso que ele diz: se você encontrou, se você tem, invista toda a sua vida nesse tesouro. Invista toda a sua vida nessa pérola de grande valor que é Jesus, que é o reino de Deus. Não tenha dúvida, dê a sua vida pelo reino de Deus, doe a sua vida pelo reino de Deus. Podemos nos sacrificar pelo reino de Deus. Aqui eu não estou falando, pelo menos unicamente, de sacrifício literal, de morte literal, que também pode ser, e você vai encontrar na Bíblia vários mártires que deram a sua vida, literalmente, derramaram o seu sangue em amor ao reino, em amor a Jesus, ao Cristo, em amor ao propósito eterno de Deus, porque eles sabiam que não tinha nada mais precioso e valia a pena se oferecer totalmente em sacrifício. Não estou falando que esse é o nosso caso, ou por enquanto não seja o nosso caso, mas o que eu estou falando para você, e nós vamos ver aqui um pouquinho adiante, é que tudo o que esse mundo oferece, tudo que você acha que é precioso aqui na terra, não chega aos pés do nosso amado, não chega aos pés do reino no qual nós fomos inseridos. Não tem comparação, não tem comparação. Mateus 7:21, voltando um pouquinho os capítulos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, diz assim: nem todo aquele, ele anteriormente estava falando de árvore que dá fruto, coisa e tal, né? E toda árvore boa dá bons frutos, aquela árvore que não dá fruto ela vai ser cortada, que não se espera bons frutos de um espinheiro,
ou de uma árvore má. E no 21 ele diz assim: nem todo aquele que me diz, olha só que forte, olha só que tremendo que Jesus fala. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, como eu falei em uma oportunidade, que nós não cremos na teoria do universalismo, e essa é uma das passagens que provam isso, que nem todos entrarão no reino de Deus. Nem todos farão parte do reino de Deus. Não basta apenas falar Senhor, Senhor, cantar, pregar. Não basta apenas fazer isso. Jesus está dizendo: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do Pai que está nos céus é estabelecer o seu reino aqui na terra. Você pode pegar a oração de Jesus em Mateus 6, logo aqui um pouquinho atrás. Santificado seja o teu nome. Jesus é o centro, Ele é santificado. Deus é santificado, Ele é logo centralizado. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E aí no seguinte ele vai dizer o que é o reino de Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus é para quem faz a vontade de Deus. O reino dos céus é para aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, quando você orar o Pai Nosso, não faça apenas como algo mecânico, gravado, mas analise: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Nós temos que estar alinhados com a vontade do Senhor. Nós temos que estar alinhados com o desejo dele de estabelecer o seu reino de justiça, de retidão, de santidade aqui na terra. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. E a sua vida, a minha vida, como nós lemos em Efésios 4 e Efésios 3, devem ser a manifestação dessa multiforme sabedoria de Deus. E eu não estou brincando, meu amado. Com Deus não se brinca. Não há desculpa. Pode ser coronavírus, pode ser o que for. Não tem desculpa. O propósito de Deus, ele permanece o mesmo, ele não mudou. Você acha que o propósito de Deus mudou porque está acontecendo tudo isso? Não. O propósito de Deus é eterno. O reino dele é eterno. O reino dele é inabalável. O reino dele, querendo ou não, vai ser estabelecido aqui. E nós, no presente momento, agora, temos a oportunidade de sermos seus contribuintes, de fazermos parte desse reino eterno, de manifestar nas nossas vidas a vida do Senhor Jesus Cristo. Mateus 21, eu estou encerrando já, só Mateus 21, no versículo 28, Jesus conta outra parábola. A partir do
28, isso. É a parábola dos 2 filhos. Essa parábola, assim como todas as outras, é preciosa. Mas, não sei você, mas ela fala tanto comigo, da nossa realidade atual. Olha só o que ele diz. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha, né? Filho, vai trabalhar, vai ajudar na vinha hoje. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Olha que interessante. O pai pediu para ele ir trabalhar na vinha, e ele foi logo direto com o pai, foi sincero: não vou não, pai, não quero trabalhar hoje na vinha não. O pai não ia obrigar, mas disse que depois ele mudou de ideia, ou seja, se arrependeu e foi. O pai chegou ao outro filho, disse a mesma coisa: filho, vai trabalhar na vinha. O filho disse, no versículo 30, ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. O primeiro filho disse: eu não vou, e foi. O segundo filho disse: eu vou, pai, e não foi. E aí Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, que disse que não iria e foi, ou o segundo, que disse que iria e não foi? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus. Publicanos, ou cobradores de impostos, era uma das piores classes que existia dentre o povo judeu. Era um judeu que cobrava imposto do seu próprio povo para César, para o governo romano. Eles eram odiados, eram traidores. E prostitutas não precisam nem explicar o que é. Meretrizes, né? Então ele diz: esses estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por quê? Porque mesmo em pecado, mesmo distante de Deus, mesmo sabendo da sua condição de homem caído, de mulher caída, quando eles ouvem, e mesmo dizendo que não vão, logo na primeira resposta, se arrependem e vão. Enquanto os outros judeus diziam: eu vou, e não faziam nada, não iam. Então mesmo o primeiro errando em dizer não para o pai, mas ele se arrepende e vai. Não adianta, nos cultos, na minha casa, no meu dia a dia, no meu trabalho, dizer: sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Olha eu aqui, Senhor, eu vou fazer, e acabar não fazendo. Não adianta. Se você diz sim ao Senhor, você deu a sua vida ao Senhor, você falou que a sua vida é dele, então ande de acordo com a sua palavra. Não seja como o segundo filho: eu vou, mas não foi. É melhor errar e se arrepender e fazer a vontade de Deus, do que dizer que vai fazer e não fazer. Então, nós precisamos dar a vida pelo reino de Deus, e não só de palavras, meus amados. É por isso que eu estou falando, não só
da boca para fora, não só na língua, enquanto o seu interior, você por dentro ou eu, estamos totalmente dispersos, distantes do reino de Deus. Se você foi chamado, foi tirado do mundo e colocado dentro da igreja, que é a manifestação do reino de Deus aqui na terra, ou é a colaboradora para o reino de Deus ser implantado na terra, você deve andar de acordo com a sua vocação. Você deve andar de acordo com a sua vocação, para aquilo que você foi chamado. E não tem desculpa para isso. Não tem desculpa. Em Mateus 18 diz que quem não se tornar como uma criança jamais entrará no reino de Deus. O reino de Deus é para pessoas humildes, para pessoas que reconhecem os seus pecados, para pessoas pobres de espírito. Lá em Mateus 5:3, se eu não me engano, no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que sofrem e são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus não são para pessoas orgulhosas. O reino de Deus não são para pessoas que se acham boas, para pessoas que se acham as tais, pessoas que andam inchadas, achando que tem moral. O reino de Deus é para pessoas que se tornam como crianças, totalmente dependentes da graça de Deus, totalmente dependentes dele. O reino de Deus são para essas pessoas, pessoas que estão prontas a servir, pessoas que doam a sua vida pela causa do Senhor. Aleluia, glórias a teu santo nome. E para finalizar, meus amados, para finalizar, eu quero ler só mais uma história de Jesus, que também nos remete ao reino de Deus. Mateus 19, um pouquinho antes aí. Mateus 19 é a história do jovem rico. Aleluia, Jesus. No versículo 16, Senhor Jesus, fala aos nossos corações, Senhor Jesus. Dá-nos revelação do teu reino, Senhor Jesus. Dá-nos revelação do que é eterno, Senhor. Nós precisamos sair desse comodismo. Nós precisamos, Senhor, quebrar essa atual situação que nós estamos, que a tua igreja está, Senhor. Estamos sendo alertados. Jesus, abre os nossos olhos nessa noite. Abre os meus olhos nessa noite, Senhor. Que venhamos desejar o teu reino, que venhamos desejar o Senhor como o único suficiente, como nosso tesouro precioso. Mateus 19, no versículo 16, diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ou bom mestre, né? Como algumas versões dizem, bom mestre. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Ou por que você me chama de bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. Meu Deus, meu Deus, será que esse rapaz era crente de verdade? A tudo isso tenho obedecido. Nós temos obedecido pelo menos alguns disso aqui. Jesus. E olha que o mais interessante,
Jesus manda ele fazer. Ele já fez. Agora ele mesmo, o próprio jovem, ele percebe que ainda não tem tudo. Ele percebe que ele está incompleto. Ele percebe que falta algo. E ele pergunta a Jesus: o que me falta ainda? Eu faço tudo isso. Eu perguntei: o que é que eu faço para ter a vida eterna? E o Senhor respondeu que era para eu obedecer isso. E eu obedeço, ou seja, eu tenho a vida eterna. Eu faço, então eu estou na vida eterna. Mas tinha algo nele que o incomodava e sabia que não tinha tudo, não estava completo. E ele pergunta: o que me falta ainda? Eu faço tudo isso aí, mas falta algo. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Jesus só dá essa resposta a ele porque ele faz uma pergunta. Jesus já sabia. Então Jesus esperou a posição do jovem. O que é que ainda falta, Senhor? Você quer ser perfeito? Você quer subir de nível? Você quer alcançar um nível maior comigo, com Deus? Vai, vende tudo, dá aos pobres, você terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então disse Jesus aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda mais, repete, né? Jesus diz: difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mas se vocês não estão entendendo, estão achando que eu estou falando por parábola, eu vou repetir para vocês entenderem de novo. E digo ainda mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não tinha nada contra os ricos, e não tem nada contra as pessoas que são ricas. Mas há uma coisa que torna mais difícil a situação de uma pessoa que tem muitos bens: o apego àquilo que ela tem. O apego. É difícil abrir mão. É difícil abrir mão daquilo que eu construí por toda a minha vida. Eu construí riquezas, eu construí castelos, eu construí um império, eu construí uma empresa, eu construí uma família bem-sucedida. Jesus fala: abra mão de tudo isso. Abra mão de tudo isso. Isso é secundário. Para o jovem aqui na época, ele diz: vai, vende tudo que você tem. Meu amado, o pobre que assim não tem apego material porque não tem nada, muita coisa, é mais razoável, é mais fácil largar tudo e servir a Cristo como. Então assim, seguir aqui para a gente entender um contexto. Assim, no 25 fala assim: ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos, né? E perguntaram: nesse caso, quem pode ser salvo? Para eles, parece que no entendimento deles, por você ter alguma condição ou ter uma posição social maior do que os outros, era mais fácil, né? O cara tem uma posição social, já tem uma vida construída, coisa e tal. Então, parece que mostra ser mais fácil, né? Eles ficaram perplexos. Então assim, se o rico, que tem dinheiro, que tem tudo, não consegue entrar, não entra, então quem pode ser salvo? Quem pode entrar? A gente que é pobre está tudo lascado então. Parece, né, que mostra assim a perplexidade dos discípulos. Então Jesus olhou para eles e respondeu:
para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E aí no 27 diz assim, Pedro, perguntador, Pedro gosta de fazer umas perguntas meio assim, né? Ou colocar algumas coisas que causam espanto. E aí Pedro fala bem assim, oxente, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus, a gente deixou tudo, a gente vai ganhar o que em troca com isso? Pedro estava interessado no que é que eles iam receber. E a gente que deixou tudo para seguir o Senhor? E a gente que fez tudo, ou fez todas as outras coisas como perda, como diz Paulo, tudo fiz como esterco, tudo eu fiz como nada para alcançar o teu reino. Já que nós estamos dando a nossa vida para o teu reino, a nossa vida para ti, o que é que nós vamos ganhar? Qual vai ser a nossa retribuição? 28, Jesus responde a Pedro: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, ou seja, no seu reino, quando o seu reino for estabelecido aqui, quando a criação for restaurada, e eu me assentar no meu trono, vocês me seguirão também, se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, vocês também vão ter tronos no meu governo, no meu reino. E aí ele conclui: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campo, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Oh, aleluia! Jesus, Ele não está dizendo aqui para você abandonar sua família. Ele não está dizendo aqui para você abandonar os seus filhos. Em uma outra passagem Jesus diz: aquele que não aborrecer, ou aquele que não amar menos a sua esposa, aquele que não amar menos os seus filhos, aquele que não amar menos os seus pais, não é digno de mim. Aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está dizendo é o seguinte, meu irmão: eu tenho esposa que amo muito, eu tenho filhos que amo muito, eu tenho pais que amo muito, mas eles não podem tomar o lugar do Senhor na minha vida. A minha vida é do Senhor. O Senhor é maior do que tudo e do que todos. Oh, Jesus, Ele é o centro, Ele é tudo, Ele deve ser tudo para nós, tudo em nós. A nossa vida deve ser uma vida de sacrifício para o Senhor. Você ama o seu pai, e muito, mas você deve amar o Senhor muito mais do que você ama o seu pai. Aleluia. O reino do Senhor é eterno. E outra coisa, meus amados, nós devemos ensinar os nossos filhos, as nossas esposas e maridos, os nossos pais, a também amar o Senhor mais do que a nós mesmos. O centro da minha vida deve ser Cristo. O desejo do meu coração, ele deve queimar, ele deve ansiar, ele deve explodir, acima de todas as coisas, pelo reino de Deus. Glórias a Jesus. Só quero orar com vocês, meus amados, para a gente encerrar. Eu sei que vocês estão nas suas casas, no aconchego do seu lar, mas nós temos um horário para terminar. Já excedi esse horário, mas eu quero só orar. E na sua casa você possa estar orando conosco, abrindo seu coração para o Senhor,
colocando a sua vida, a vida da sua família diante do Senhor, diante do trono de Deus, para que você e sua casa sejam instrumentos que atraiam o reino de Deus para a terra. Senhor Deus, nesse momento nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos pela tua igreja, e nós te pedimos que o Senhor nos revele o teu reino, que o Senhor nos dê visão do teu reino, que o Senhor nos dê revelação da importância e da grandiosidade que é o teu reino, e que as nossas vidas, Senhor, elas estejam totalmente alinhadas com a tua vontade, e que elas sejam usadas como instrumentos do Senhor para trazer o teu reino aqui para a terra, Senhor. Que as pessoas olhem para nós, que as pessoas olhem para a tua igreja, que o mundo olhe para a tua igreja e veja o amor do Senhor, e veja o reino de justiça, retidão e santidade do Senhor. Nós somos teus, Senhor. Nós somos sacrifícios dados a ti, e nós nos colocamos no teu altar nessa noite, Senhor. Então que o Senhor abençoe cada um de vocês na sua casa, as suas famílias, e eu nesse momento entrego a palavra para o nosso amado Serruque. Aleluias, glórias ao nome do nosso Pai. Nós bendizemos a Ele, somos gratos por tudo aquilo que Ele já tem falado ao nosso coração. Acredito que você que esteve nos assistindo até esse momento pôde compreender aquilo que é a vontade de Deus. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha casa, para a sua casa, e que essa vontade do Pai, ela possa se cumprir nas nossas vidas. Eu quero agradecer a todos que puderam até esse momento conosco. Passamos um pouco do horário, mas que Deus continue abençoando você que pôde estar conosco até agora. Deus continue abençoando a vida do nosso irmão Evanildo, dando a ele sabedoria, graça para trazer e transmitir a palavra. Os nossos amados irmãos do Ministério de Louvor, que contribuem com esse ministério. E eu quero dizer para você: esteja em paz, esteja seguro nos braços do Pai, descanse nele. Não se desespere, não perca a esperança, não perca a sua fé, não deixe que ela seja abalada por nada, mas confie nele. Nós ainda queremos ouvir nossos amados irmãos ali que vão cantar e dar o encerramento desse trabalho. Que Deus continue abençoando você em nome de Jesus. Amém. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu.
Jesus.